Amém. Vamos para a palavra de Deus, então. Abra sua Bíblia, então, em segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, segundo Crônicas 7, 14, ou dependendo da tradução aí, 14, né? Segundo Crônicas 14, achou? Diga amém. Está sem Bíblia, acompanha que já vai projetar aqui. O pessoal tem a Bíblia no celular e fala, na igreja vai projetar lá, eu acompanho lá. Ok aí, Marlene? Então, segundo livro de Crônicas 7,14, diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fala glória a Deus, amém? Eu vou ler novamente, aí você estava meio distraído, não acompanhou direito, estava abrindo, então tá aí, ó. Se o meu povo, você é povo de Deus? Amém. Então é com a gente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fala amém, fala glória a Deus. Dá já um aplauso para o Senhor, dá já um aplauso aí que Ele merece. Ele é digno de toda a glória. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém. Feche os teus olhos então agora, vamos orar. Peça para Deus falar com você através desta palavra, que o Senhor fale ao teu coração. Faça uma oração bem simples, mas de todo o coração. Peça para Deus falar com você em nome de Jesus. Senhor amado, Deus, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, Pai. Tu sabes, Senhor, a necessidade, Senhor, de cada um de nós. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Eu tenho certeza que a tua palavra vai falar com cada um de nós, vai tocar as nossas vidas e vai realizar a tua vontade. A tua palavra, ela tem poder para isso. A tua palavra, ela tem poder para mudar situações, para trazer coisas novas. A tua palavra, ela é poderosa, Deus. Muito obrigado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aí nesses 40 dias de milagres, nesta campanha 40 dias de milagres, e nós temos falado muito em milagres, né? Todas as pregações a gente tem procurado trazer sempre um ensinamento sobre milagres, e a Bíblia, ela em muitos momentos, ela nos ajuda, né? Nesse sentido de como eu consigo um milagre. E a gente tem procurado sempre tirar alguma coisa a respeito disso, algum ensinamento, como que eu chego até um milagre, né? Deus quer fazer um milagre na minha vida e na tua vida. E aqui a gente vai ver 4 etapas, 4 pontos que traz nesse texto aqui, que move a mão de Deus ao nosso favor. E Deus fala isso aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí vem as condicionais, né? Deus não fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu vou perdoar os seus pecados, sarar a sua terra. Não, Ele coloca umas condicionais aí, a gente vai ver cada uma delas agora, tá? Então, se você costuma anotar, isso é bom, você ter um caderninho, anotar, ou às vezes no celular, lá no Notas, né? No bloquinho de notas lá do celular, tá anotando as mensagens. Ou então, se você não anota depois, reveja essa mensagem, essa pregação, anote que isso é bom, faz a gente decorar melhor, tá? Então a primeira coisa que Deus fala aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Então a primeira coisa que Deus fala aqui, se o meu povo se
humilhar. Humilhar o que é? Declarar que eu sou dependente de Deus. Colocar o Senhor como soberano na minha vida. Mostrar para Deus que eu preciso dEle. Isso é se humilhar. A pessoa pode ser milionária. Não, isso aí nunca é humilde. A humildade para Deus não é questão de estar com a roupa rasgada, hoje é até moda, né? Com a roupa rasgada, sujo, barba mal feita, cabelo comprido, sujo, não é isso. Humildade para Deus é se colocar como uma pessoa que depende de Deus. Fala, sem ti, Senhor, eu não sou nada. Eu posso ter o dinheiro que for, posso ter a posição social, posição na empresa, posição política, posso ser o presidente do país, mas sem o Senhor, nada. Né? Às vezes a pessoa pensa que tem tanto poder, às vezes pelo seu cargo, pelo sua condição financeira, pode conquistar muitas coisas, mas se Deus resolver tirar o oxigênio, assim, ó, já era, né? Já era, acabou. Né? A pessoa morre. Então aqui a primeira coisa, se o meu povo se humilhar, e nós vamos ver isso aí em 1 Pedro. Valeu, eu vou pedir alguns textos aí para você abrir para mim, tá? 1 Pedro 5, versículo meia dúzia. Olha o que diz aí. 1 Pedro 5, meia dúzia. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Quer dizer, se humilhe diante de Deus. Esteja debaixo da mão de Deus, né? Da direção de Deus, da bênção de Deus. Então, se humilhe. Para quê? Para que no tempo certo, Deus vai te exaltar, amém? Deus vai te abençoar. Então por isso que o Senhor coloca essa condição aqui, para o povo ser abençoado, para nós sermos abençoados. Primeira coisa que Deus fala nesse texto é se humilhar, reconhecer que Deus é soberano, que Ele tem todo o poder, que Ele pode mudar situações, e eu tenho que andar o quê? Debaixo da mão dEle, quer dizer, da direção dEle. Onde Ele falar é aqui, é por aí que eu vou. Se Ele falar não vai, eu não vou. Se Ele falar fique, eu fico, né? Isso é se colocar perante Deus como sendo alguém que reconhece que o Senhor tem o poder em todas as coisas. Então eu vou ser dirigido por Ele, amém? Tá? Então, quando quem já foi em algum lugar, você que tem carro aí, põe o GPS lá, né? Põe o Google Maps, né? Qual o outro que tem também? O Waze, né? Também, que é famoso. Pessoal, põe aí, você nem sabe onde fica o lugar, mas você não vai seguindo toda a rota ali? Porque você confia naquele aparelhinho, né? Com Deus tem que ser assim. Deus, Ele sabe o melhor caminho. Às vezes esses aí até levam a pessoa numa furada, né? Leva nos negócios, nos caminhos meio complicados, né? Principalmente quem vai para o Rio de Janeiro lá, é meio perigoso, né? Caindo em alguns lugares lá que não deve. Então, mas o Senhor, quando você é guiado por Ele, você está debaixo da mão dEle, Ele vai te levar por caminhos seguros, Ele vai cuidar de você. Então se humilhe diante da mão de Deus, fala: Senhor, eu estou debaixo da Tua proteção, da Tua direção, amém? Vamos ver outro aqui, ó. Se o meu povo se humilhar e orar, se o meu povo se humilhar e orar. Então olha só, como nesse texto traz um ensinamento tão grande. Não adianta eu orar se eu não me humilhar. Não adianta eu orar fazendo Deus como se fosse meu empregado, né? Orar e falar: Senhor, Tu és Deus, o Senhor pode todas as coisas, eu quero que o Senhor faça isso para mim, né? Eu determino isso. Às vezes os crentes até falam isso, né? Eu determino isso, como se Deus tivesse que fazer. Deus nunca faz nada porque a gente manda Ele fazer. Ele faz porque Ele tem prazer em fazer.
Ele quer te abençoar. Então aqui eu primeiro preciso me humilhar, depois orar, falar com Deus. Se eu coloco Deus como soberano, como todo-poderoso, Senhor da minha vida, aí eu vou começar a orar, falar com Ele, falar das minhas lutas, dificuldades, as fraquezas que eu tenho, né, as situações que eu tenho passado. Isso é orar, falar com Deus, né, dialogar com Deus. Então orar. E a gente vai ver um texto aí muito importante, Filipenses 4, versículo 6 e depois o 19, Filipenses 4, meia dúzia, diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, o que nos ensina esse versículo? Que não adianta eu ficar ansioso, porque não muda nada. A gente, principalmente hoje em dia, você vê que a tecnologia avançou tanto e nos deixa cada vez mais ansiosos. A gente quer as coisas no já, no agora, né? E Deus fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidos diante de Deus as suas petições, as suas necessidades. É orar e falar: Senhor, eu estou enfrentando esta luta e eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta do Senhor. Então fala aqui: sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Saber, Deus, eu sou grato porque o Senhor tem se revelado a mim, eu conheço o Senhor, Deus poderoso. E orar, falar com Deus, colocar diante do Senhor as suas petições, as suas necessidades. Qual a luta que você tem enfrentado? Fala com Deus. Isso, vê que a palavra de Deus nos ensina isso. E às vezes a gente deixa a ansiedade tomar conta de tudo. A ansiedade começa a nos atrapalhar. Por isso que Deus fala: não andeis ansiosos. Isso vai te atrapalhar. Isso vai atrapalhar a tua fé, vai atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Às vezes você vai deixar de orar por causa que a ansiedade tem falado para você: não vai dar certo, não adianta, essa situação não vai mudar. Mas Deus fala o que? Deixa a ansiedade de lado e começa a orar, começa a falar com Deus. Amém? Olha o versículo 19 aí de Filipenses 4, olha o que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Então, o nosso Deus, Ele é poderoso para suprir em glória, em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades, cada uma delas. Então não deixe a ansiedade te atrapalhar. Ore e confie nessa palavra, que o Senhor vai suprir tua necessidade, cada uma delas. Amém? Então ore. Então o Senhor fala aqui: o meu povo tem que se humilhar e orar, e depois me buscar. O Senhor fala aqui: se o meu povo humilhar, orar e me buscar. Buscar ao Senhor. Nós vamos ver um versículo que esclarece bem isso. Jeremias 29, profeta lá, Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Olha o que diz aí. O Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então olha só, a pessoa se humilha, ela ora e ela busca a Deus. E Deus fala, eu até sempre quando eu leio esse versículo eu lembro, eu gosto de brincar nisso para você guardar esse versículo. Eu falo que Deus não sabe brincar de esconde-esconde. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, né? É fácil achar Deus, Ele não se esconde. Aí ele fala o que? Buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então de todo o coração busca a Deus.
Você tem se humilhado, você tem orado, então busca a Deus agora. Venha mais para a igreja. Se afastar de Deus não resolve o seu problema, vai trazer mais problemas ainda. Então, se eu estou enfrentando uma luta, uma dificuldade, o que eu devo fazer? Olha como Deus nos ensina aqui. Eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou buscar Ele. Às vezes a gente erra nisso, quando está passando uma dificuldade, a gente fala, não vou mais na igreja, como se fosse resolver. Não resolve. É como eu falo assim, eu estou com sede, mas não vou mais beber água. Ah, deu sede, não vou beber água mais. Vai matar a sede? Não, pelo contrário. Então, se eu estou com sede, eu tenho que beber água. Se eu estou com um problema, eu tenho que buscar a Deus. Eu me afastar de Deus não vai ajudar em nada, não vai mudar a situação. Então muitas pessoas erram nisso. Por isso que a palavra de Deus hoje está falando para mim e para você: me busque. Deus está falando para mim e para você: me busque. Está difícil? Me busque. A luta está grande? Me busque. Busque ao Senhor, porque Ele vai fazer algo na tua vida. Amém? Então não há luta que seja maior do que o nosso Deus. A luta pode ser maior do que eu, do que você. Às vezes nós enfrentamos lutas igual Davi com Golias, né? Davi, um menino, um rapaz, vai enfrentar um gigante, quase 3 metros. Tem lutas que a gente enfrenta que são grandes demais para nós. Aí que entra o poder de Deus. Então nós temos que buscar o Senhor. Então muitas pessoas têm falhado nisso. Tem pessoas que às vezes falam: pastor, não estou vindo na igreja porque a situação está tão difícil. Mas não vai resolver não vindo na igreja. Tem pessoas que falam: pastor, não estou indo na igreja, porque eu estou enfrentando um problema assim no trabalho, estou enfrentando um problema lá em casa. Mas não vir para a igreja, não buscar Deus, não vai resolver. É por isso que a palavra de hoje, aqui nesse texto, o Senhor fala: se humilhe, ore e me busque. Busque ao Senhor. Por mais que a luta esteja grande, busque ao Senhor, porque Ele pode reverter toda e qualquer situação. Ele é Deus do impossível. Fala glória a Deus, dá um aplauso a Ele bem forte, fala aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Continua ainda, né? Não, tá só o celular que deu um piripaque aqui. Glória a Deus. Então busque ao Senhor. Se nós, como diz aqui, buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele se revela, Ele se mostra a nós. É fácil achar Deus, não tem complicação. Às vezes nós complicamos. Então nós temos que saber que para achar Deus, buscar Deus é fácil. Deus não está preocupado com o tamanho que a sujeira que você está, tamanho dos teus pecados, quanto você tem falhado. Não, Ele quer que você busque a Ele e deixa com Ele o resto. Ele vai cuidar. Lembra da história do filho pródigo? O filho que se afastou do pai, depois volta todo sujo, estava tentando comer as comidas que davam para os porcos, quer dizer, estava ali vivendo no meio dos porcos. E quando ele volta para o pai abraça ele, beija ele, manda dar banho nele, pôr roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés, quer dizer, dá uma limpada naquele moço, né? Coloca ele de novo como sendo da família novamente. Então é assim que Deus faz conosco, quando nós buscamos a Ele. E às vezes a gente coloca tantos empecilhos. Esse jovem mesmo falou: eu vou até meu pai, mas vou falar para ele não me tratar como filho, me tratar como empregado. Mas o pai não queria fazer isso. Ele sempre foi filho. Você sempre vai ser filho. Você sempre vai ser filha. E Deus quer te abraçar. Deus quer que você busque a Ele. Amém? E aqui mais uma coisa. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar,
e depois fala, se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter dos maus caminhos? Deixar aquilo que é errado. Se converter, mudar de atitude. Se eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que tentar mudar, querer mudar. Então eu não posso viver, obrigado, eu não posso viver só desagradando a Deus e achar que está tudo bem. Não está. Porque o Senhor fala aqui, ó, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, deixar aquilo que é ruim, que é errado, que tem desagradado a Deus, eu tenho que mudar de atitude, eu tenho que deixar essas coisas. Então, às vezes nós achamos que está tudo bem, mas não está. Uma coisa, às vezes a pessoa fala, pastor, mas não é fácil. Claro que não é. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício, é fácil largar um vício? Não. Só quem já foi viciado em alguma coisa sabe como o vício é terrível. Mas aí que entra a pessoa que quer mudança de vida. A pessoa fala, eu não quero mais isso para a minha vida, e começa a buscar a Deus, começa a orar, começa a se humilhar. Então a pessoa vai se humilhando, orando, buscando a Deus e falando, Senhor, eu quero me converter, eu quero mudar esse meu mau caminho, eu não quero mais viver nisso. A mesma coisa a pessoa que vive com mentiras, com palavrões. Tem crente que fala palavrão ainda. E a internet aí tem colocado, às vezes eu vejo uns vídeos que dá tristeza, palavrões que são pastores e pastoras hoje falando palavrão no púlpito. E acha que está normal. Por quê? Porque todo mundo fala. Eu já ouvi gente na televisão falando que o palavrão faz parte da língua. Isso me incomoda muito, porque eu era uma pessoa que falava muito palavrão. Então parece que aquilo que a gente fazia de errado antes, depois se converte e deixa, aquilo chama muito mais atenção na gente, né? E para mim, ouvir uma pessoa falando palavrão, isso me choca, porque eu era assim, e Deus mudou minha vida, né? Deus me limpou. Então às vezes a pessoa fala, o palavrão faz parte da nossa língua. Não faz. O palavrão é a sujeira da língua. É como você pegar um copo d'água, né, limpinho, e tiver alguma sujeirinha lá, aquilo são os palavrões. Eu posso falar com qualquer pessoa o tempo todo e não falar um palavrão, e contar tudo que acontece, né? Não precisa palavrão, mas a pessoa às vezes, porque ela não quer mudar o mau caminho, ela não quer deixar a coisa errada. Então ela fala que ela não consegue parar de falar palavrão, ela não consegue parar de fumar, ela não consegue parar de beber, ela não consegue parar de se drogar. Então por quê? Ela não quer deixar isso. Quando ela quer, ela começa a buscar a Deus e fala, Deus, eu quero deixar esse mau caminho. Amém? Então olha o que o Senhor fala aqui. Efésios 4, versículo 25, eu vou ler alguns só, que esse Efésios 4, a partir do 25, tem bastante coisa, que olha só o que fala quando a pessoa está buscando a Deus. Diz aí o versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E olha só agora,
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, sem valor, infame, né? Imoral. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu vou parar por aqui, que tem os outros versículos também, mas aqui já dá alguns exemplos para a gente. Então eu tenho que deixar o que é ruim. Eu não posso mais, como uma pessoa que quer agradar a Deus, continuar na prática do pecado, na prática do erro. Então eu tenho que querer essa mudança, fazer essa mudança. E aí, voltando para o versículo aqui, coloque de novo, por favor, 2 Crônicas 7,14, que eu vou encerrar para a gente orar. Agora, com todo esse entendimento aí que você pegou aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha só o que o Senhor fala aqui. Eu vou te ouvir. Perdoarei os teus pecados. O Senhor vai perdoar os seus pecados. E ele fala, e sararei a sua terra. Quer dizer, Deus vai fazer milagres na tua vida. Amém? Fala glória a Deus.